Vamos lá, começando o PevCast, professor. Estreando aí esse grande projeto. Exatamente. Tá um EvCast, né? EvCast. É o EvCast. EvCast. Ainda bem que o senhor não faltou, senão se fosse substituir, ia ser o Partido Verde, né? Marina Silva poderia participar com a gente. Exatamente. Fica aí o convite para Marina, se quiser. E como toda boa chamada, né, de professor, falta, né? Professor Pedro. Sempre Falta. tem uma falta. A gente Muito está legal. começando o PevCast. Nosso projeto aí tão sonhado, já tentamos tantas vezes, não? Com certeza. Quanto tempo, hein? Tentamos muitas vezes, mas hoje estamos iniciando e com muito sucesso. Muita gente não sabe, mas a gente já fazia isso de graça. Já sem fazia ninguém isso. ver. Não que a gente esteja ganhando, a gente só tá fazendo porque agora as pessoas podem ver. Exato. A gente viu que tinha uma galera curiosa. A gente falou assim, se querem ver casais brigando por comida numa casa, na Record, por que não vão querer ver a gente jogando conversa fora? Exatamente. Perdemos mais um patrocínio, isso aí. Patrocina nós. Falando em patrocínio, professor, Falando em patrocínio... o senhor gosta de comida japonesa? Adoro comida japonesa, professor. O senhor gosta de comida japonesa? Eu tô aprendendo a gostar. Aprendendo a gostar. Faz uma galera aí de tempo que estão tentando me fazer gostar. Algumas histórias podem ser ditas, outras não. Entendi. Outras ficam por um proibidão, número 100, episódio número 100. Episódio 100, proibidão. Faltam Que vai só ser, 99. vai ser sem censura, né? O 100, episódio 100, censura. E aí é quando provavelmente a gente vai ser preso, mas aí fica pro daqui 99 episódios. Mas daí até lá a gente guarda dinheiro pra conseguir pagar o advogado pra tirar a gente. Pra pagar a fiança. Como a gente é professor, graças a Deus a gente tem curso superior. Podemos ficar numa cela. Uma cela especial, uma situação um pouco mais especial. Mas por que eu estava falando de comida japonesa, professor? Porque nós temos aqui, ó, daqui a pouco vai aparecer o Haru Delivery. Aí, ele aí, ó. Haru muito bem. Delivery. Matheus, muito obrigado por nos apoiar e muito obrigado também por nos patrocinar aí com a sua bela comida. Hoje não tá aqui, né? Infelizmente. Eu acho que a gente moscou, né? Muita gente não sabe, mas o Haru ele tem que ter um dia de folga, né? Tem que ter um dia de folga. Haru é um delivery de comida japonesa aqui de Botucatu. Muita gente não sabe, mas de segunda é o dia de folga. Certeza que o telefone deve tocar loucamente. A galera E não é diferente, hoje está sendo gravado numa segunda noite, por isso que ele não entregou pra gente. Mas eu acho que ele podia abrir uma exceção e fazer um negocinho diferente aí na próxima semana pra gente, né? Conversar com ele. Fica aí, Matheus, a dica, tá? Um dos nossos patrocinadores. Muito Os legal. outros são a Negócio Terapia, agência de marketing em Botucatu. Muito bom. Cuida de redes sociais para as empresas, produz conteúdos gráficos, digitais, visuais, principalmente focados em campanhas de público pago. Tô certo? Tá certo, tá certo. Se o senhor for cirúrgico. E temos também a Inventa Móveis Planejados, né? A Inventa Móveis Planejados é uma empresa aí sólida no mercado, onde ela planeja tudo. Você sonha e ela executa. Ela planeja e executa. Dentro da sua casa, do seu apartamento, você que está aí mudando agora, você que está se casando, comprou um apartamento, está reformando sua casa, do seu jeitinho. Ah, mas pelo amor de Deus, a minha casa é pequenininha. Esse negócio de móvel planejado é só para quem é rico e para casarão. Mentira, né, professor? Com certeza. Na verdade, a gente é especialista em ambientes compactos, né? Acho que esse é o grande diferencial aí. E acho que a Inventa tá aí no mercado para fazer isso. Inclusive a mesa que nós estamos nesse ambiente aqui é uma mesa da Inventa Móveis Planejados. O Flow ele demorou tanto para ter uma mesa personalizada com o logo deles, simplesmente porque eles não procuraram Inventa. Se eles tivessem procurado Inventa, eles já teriam aquela mesa personalizada há muito tempo. Você que tem seu podcast também pode procurar Inventa Móveis Planejados para solucionar o seu problema. Muito bom, perfeito. E temos aqui também a PEV, né? PEV, para quem não sabe, professor, P de picareta. Ah, não, é significado oficial. Ah, tá. P de Pedro, que faltou, né? A gente marcou falta para ele aqui, vamos tirar a nota dele. E de Eric, que sou eu. E V de Vinícius, certo? Então, a gente está inaugurando hoje o PevCast, estreando o PevCast. Você pode, a gente na aula na área de negócios, você pode também traduzir como planejamento, estratégia e vendas, porque essas são as três, é o tripé básico aí de qualquer plano de negócio, de qualquer empresa que esteja buscando crescimento. Para quem não sabe, a gente vai falar isso ao longo dos episódios, vamos ter episódios para trocar mais ideias, mas hoje a gente está começando aqui para falar
mas nós três somos professores de administração, professores de negócio. E aí cada um na sua área, um com mais desenvolvimento tecnológico, outro desenvolvimento pessoal, desenvolvimento administrativo. A gente dá aula para os nossos alunos que provavelmente vão ser obrigados pela gente nas próximas aulas a assistirem. Então se você está vendo comentários, são nossos alunos, a gente obrigou, a gente trocou por nota, é isso mesmo, é assim que vai funcionar. Inclusive a gente vai cobrar em prova algumas coisas do que a gente conversar aqui. Exatamente, essa é a estratégia. Começando então o primeiro PevCast, começar falando o seguinte, professor. Diga. E já que a gente teve um percalço aí, aconteceu um acidente de percurso hoje, que o nosso colega ficou com falta, e quando falta um monte de alunos, o que dá vontade de fazer, professor? Professor, eu acho que esse é um dos maiores desgostos, né, da vida de um professor. Porque, para quem não sabe, né, professor, eles acham que a gente chega lá e já chega dando aula, falando tudo, e já tem aula bonita lá, maravilhosa, sai tudo da nossa mente brilhante. Mas na verdade não, na verdade a gente passa um tempão planejando e desenvolvendo a aula, né, e programando a aula. E aí você pensa num exemplo muito legal, você fala, pô, hoje eu vou dar um exemplo da hora aqui pro professor, pro Vinícius, aluno, vou dar um exemplo muito legal para ele. Aí chega na hora, o que acontece? Ele não tá lá. Eu sei onde o Vinícius trabalha, ele trabalha num posto de gasolina, eu vou dar um exemplo sobre o posto de gasolina que vai arrebentar, que é o ponto central da minha aula. Infelizmente ele acaba faltando e acaba quebrando as pernas do professor. E isso acontece, desmotiva muitas vezes. Já aconteceu com você? Já, e uma das coisas que eu estava lembrando aqui enquanto você estava falando é que às vezes você pensa assim na aula, quer uma aula dinâmica. É uma das maiores reclamações, acho, né? Da sociedade brasileira, educação, não, tem que mudar, vamos mudar isso que tá aí, ok. E aí, o que acontece? A galera fala, não, porque a escola é chata, professor é tudo já tem uma ideologia, ele quer ele usa a matéria dele para pregar isso. Mas a gente não pensa no professor assim, pô, ele pensa numa aula dinâmica. Quando ele começou a carreira, ele queria fazer uma aula dinâmica. Aí ele pensou numa aula dinâmica para, ter, 9 alunos e tinha 3 na sala. E acabou com a dinâmica dele. E isso já aconteceu comigo. Pô, tem a famosa aula que eu brinco que é sobre peças de computador, o professor já viu algumas vezes, alguns dos meus alunos conhecem. A primeira vez que eu tentei foi no improviso. Foi por uma junção de turmas, aí eu tinha que ficar uma aula um tempo maior. E aí eu ia meio que usar de tipo introdução da aula para falar de hardware. Eu ia usar as peças do computador desmontadas. E juntou e ninguém veio. Era uma quinta-feira à noite, tava começando a dar aula, a gente dá aula no mesmo lugar. E lá não foi. Tipo, eu tinha preparado, eu falei, eu lembro de eu ter colocado tipo um monte de peças assim. E quando você chega a 3 alunos e vê um monte de peças, eles falam, nossa, vamos ter que limpar isso aqui. Era essa a cara dos alunos, os alunos já não gostavam muito de mim, eu era o terceiro professor que estava passando por eles naquela matéria. Tava começando a carreira acadêmica de forma profissional e foi assim que aconteceu. Eu lembro dessa época. Não do fatídico dia da aula, mas lembro do rodízio. Então, e aí eu cheguei lá e ia juntar, eu falei, putz, vai ser o dia, vai juntar, vai ter um monte de aluno, vai dar quase uma peça para cada. E aí faltou um monte, eles me odiaram, acho que a partir daquele dia o dobro, não sei se é possível. Com certeza. O que eu geralmente faço quando eu percebo que falta muita gente, eu dou uma de carrasquinho. Eu dou um trabalho na hora, dou uma prova surpresa. Quando faltou muita gente, eu vou lá e dou um trabalho valendo nota. É, porque a galera sai pra comer e beber e às vezes nem chama a gente, que eu acho que é o que mais dói. Não é nem por. Não, não é nem pela aula, não. Não é nem pela falta, quantidade de frequência, nada a ver. A gente fica chateado porque, putz, foram em algum lugar. Foram na Facilp e não chamaram a gente. Eu lembro na época, quem não é da região aqui, a Facilp é uma festa tradicional aqui da região. Não é aqui na cidade, mas é perto. E aí a galera faltava, você lembra? Você vai lembrar desse dia. Teve dias que os alunos na nossa cara falavam, não, professor, vou na Facilpa. E aí ele parava. A gente não vai dizer o nome do Rogério, que ele se vestia e fugia da namorada, falava que tava na aula até 2 da manhã e na verdade ele tava voltando de van de Lençóis Paulista. A gente nunca vai fazer isso com o Rogério, né, professor? Não vai fazer. E é uma coisa que acontece pra caramba. Acontece muito isso. O que acontece? Não entendi, professor. Dos alunos, infelizmente, matarem aula pra ir pra festa. Ah, é? Eu, como já fui aluno, nunca fiz isso, né? Quando aluno. Mas como professor, na verdade, assim, na faculdade, coitado do professor que dá aula de sexta-feira, né? Nossa, malandro do céu. E eu já tive essa tarefa mal complicada. Porque eu dava aula de sexta-feira.
Nossa. Sexta-feira no primeiro horário, né? Tinha um segundo ainda e às vezes eu ficava sozinho na sala. De TGA. Pior, nossa, se fosse TGA não era TGA, mas se fosse aí era o combo completo do churume da administração. Não, TGA na sexta-feira. Porque o Max Weber dizia isso. Taylor, Fayol. E aí a galera odiando. Esses caras iam odiar. Mas é isso que acontece. Né? E aí tem um bar na frente da faculdade, você dá aula, facilita um pouco, assim. Na verdade era uma padoca que virou bar, né? Maravilhosa visão de mercado. Pivotar, né? É o que a galera... Quando você ouvir os caras aí, os papas do empreendedorismo brasileiro falarem sobre pivotar, na frente da faculdade o professor dava aula, tinha uma padaria. Mundialmente conhecida. Desde que eu nasci, eu vou contar uma história sobre essa universidade. Nós não vamos revelar nome, até porque ela não tá pagando, mas se quiser anunciar aí, ó, fica à vontade. Se quiser contratar. Mas a minha primeira memória dessa universidade aí, da nossa cidade, é quando eu era muito pequeno mesmo. Minha tia, tinha uma tia minha, irmã da minha mãe, que ela morava com a gente. Ela ajudava a cuidar da gente e tal. E ela fazia curso de informática. Tinha lá dentro um curso de informática. Não sei se era tipo uma escola ou era a faculdade mesmo que promovia, mas era um curso pago, profissionalizante de informática. E aí, tipo, nas últimas aulas eu pude ir. Não sei porquê, sei lá, não tinha com quem ficar, a criança. Leva. Eu fui. Eu lembro, tipo, é um negócio muito antigo, assim, 5, 6 anos de idade. Eu lembro porque dessa fase, porque depois eu mudei de casa. Então eu sei que até ali... Eu tava morando numa casa e depois tava outra, então minha referência é meio essa. 4, 5 anos de idade, uma criança com contato da informática. E eu me lembro que era uma padoca. Era uma padoca. E era uma padoca porque era tipo sábado à tarde e tava fechada. Porque padaria sábado à tarde tá fechada, normalmente. Já vendeu o pão que tinha que vender e tudo mais. Seu Zé, Dona Maria, já anotaram a cardeneta. E aí o que aconteceu com esse negócio maravilhoso? Ele viu uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Ela fez o SWOT dela. Exatamente. Percebeu que poderia alterar ali o seu ramo de atividade. Exatamente. E é um empreendimento que só funciona por conta da faculdade. Porque você passa ali, tá as mínguas, né? Exatamente. A gente já teve a oportunidade maravilhosa de almoçar, né? Comemorar lá muitas conquistas profissionais. Bons tempos. Mas tem vídeos nossos gravados lá, né? Que não caiam na rede mundial de computação, senão a gente vai ser cancelado antes de começar. Professor, me diga uma coisa. O senhor já passou por algum desafio assim dentro de sala de aula, principalmente no início da sua vida profissional? Assim? Desafio? Algum desafio, alguma coisa que te desafiou, que você não soube lidar muito bem, um constrangimento talvez? Eu acho que o que eu mais tinha dificuldade era dessas turmas, né? Quando você é professor, às vezes você não começa do zero, né? Você não começa aquela turma do zero. Então você pega a turma de outro professor, tinha o jeito daquele cara, às vezes tinha um afeto que saía do profissional. Pô, eu admirava ele como pessoa. E aí você tá substituindo ele. E às vezes essa transição não é bem feita pela instituição, pelo antigo professor. E aí eu entrava em sala de aula, volta na quinta-feira, quinta-feira é um dia traumático para mim. Eu comecei a dar aula. Tinham 2 turmas, eram turmas de pessoas mais velhas e só alunos mais velhos, né? Alunos com mais idade. E eles tinham bastante resistência comigo. E aí você, tipo assim, você falava, você preparava aquela aula do jeito que o senhor falou e o aluno fazia uma cara de que, nossa, você tá ofendendo a minha mãe. Tô com saudade do meu ex. Bem isso. Saudade que você tá dando sangue, você tá dando a vida na aula e a pessoa, o aluno tá ali, tipo... Com saudade. Não importa o que você tá falando, não me interessa nada o que você tá falando. Isso te deixa, como que eu posso dizer, não desmotivado, mas te deixa nervoso, inseguro? É bom falar isso como professor, né? A gente assumir isso, reconhecer. Exato. Eu ficava muito nervoso no começo, principalmente, não tinha habilidade de controlar. Então eu ficava tentando, falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa que vai... E aí eu lembro que qualquer microexpressão facial dos alunos era suficiente para falar, putz, entrei na mente deles, agora vai. E logo em seguida, voltava para aquela feição de Bruno Henrique, atacante do Flamengo. Sem expressão. Nenhuma. E aí eu ficava bastante nervoso e eu saía da aula... Quinta-feira era um dia que eu me cobrava bastante, assim, que...
Mano, eu chegava em casa cansado de não fazer nada, porque eu dei 2 horas de aula, eram 2 turmas, e parecia que não andava. E puxa, pedia lição, não fazia e não ia. E o senhor? Essa resistência acontece. Eu tenho um momento muito marcante na minha vida, também foi nessa transição, nessa troca de professor. Eu já dava aula na instituição e eu dividia a turma com outro professor. Chegou um determinado momento, esse professor saiu da escola e eu assumi todas as turmas. E tinha uma turma específica que eu dava aula para um cara que tinha trabalhado comigo numa empresa e ele tinha um cargo acima do meu. Ele não era diretamente meu chefe lá na empresa, mas ele tinha um cargo acima do meu. Então, hierarquicamente, ele no setor dele, eu no meu, mas ele tinha um cargo acima do meu. E a hora que ele me viu ali dando aula, bateu, acho que aquele... O ego, né? O ego, pegou no ego. Nossa, ele se preparava 1000 vezes mais do que eu. Eu estudava 10 horas, ele estudava 38. E eu falava uma vírgula diferente do conteúdo, ele ia lá e me questionava. Mas, só pra eu entender, e até pra galera entender, né? Você não chegou, vocês se cruzavam nos corredores, mas você não dava aula pra ele? Ele nem não, sabia da sua existência ali? Não, eu não dava aula pra ele, porque eu dava aula, por exemplo, segunda, quarta e sexta e outro professor terça e quinta. Entendi. E aí ele era, acho que de terça. E eu assumi todas depois. E aí esse cara tinha uma resistência muito grande e ele era o alfa. Por quê? Acho que era uma turma pequena de 8 pessoas, 7 mulheres e um homem. E ele era o alfa, né? Ali, todas as menininhas, ele era um cara boa pinta e tal. E todas as menininhas e tal, ele era... Aí eu cheguei. Não que eu fosse competir fisicamente com ele, mas acho que ele se sentiu intimidado, sabe? 2 galos num galinheiro. Não que precisasse ser, né? Não que precisasse ser, porque eu não entrei com esse intuito. Mas eu nunca cheguei a dar aula pra esse. Não, foi lá no meu início, no primeiro ano. Entendi, não, só pra saber. E ele tinha esse perfil, assim. Tinha esse perfil, ele me rebatia e eu era muito inseguro, tava no início, eu também não conseguia sair, muitas vezes saía triste da aula, saía mal. E era toda aula a mesma coisa, E às vezes eu ia ensinar algum cálculo, alguma coisa, que eu dava mais aula na área de exatas naquela época. E... O que será que aconteceu? E ele... Pensei alto, perdão. Ele pegava... A vírgula, o detalhe. Não, ele pegava o exemplo da apostila, mas o exemplo da apostila tá ensinando diferente. Mas o resultado era o mesmo, aquele velho lance. Aí não consegui conquistar até que no último dia de aula ele me mandou uma mensagem, assim, depois que ele terminou, agradecendo, falando que tinha crescido muito comigo e tal. E eu agradeci também, mas fato é que ele foi muito importante para minha formação. Porque isso me fez ser um cara muito mais estudioso, buscar muito mais, porque eu não podia. A exigência, né, fez com que... O sarrafo foi mais para cima. Falou, hoje eu vou dar aula para esse cara, então eu tenho que estudar muito. E eu estudava, eu treinava, eu falava na frente do espelho, porque eu queria dar a melhor aula possível, eu não queria perder para ele. E isso foi bom, porque essa bagagem que eu busquei, eu aplicava em outras aulas também. Então foi bom para mim. Mas eu confesso que eu ficava extremamente inseguro em sala de aula por conta desse cara. E isso moldou, de certa forma, moldou a minha forma de dar aula. Assim. E ele era um pouco mais velho de idade também, então rolava isso. Eu fiquei bem mal, assim. E eu saía mal da aula, eu saía triste por não conseguir exercer a função, digamos assim. Né? Então isso me deixou bastante mal. Mas... É o que acontece, né? Em sala de aula, muitas vezes as pessoas olham o professor lá como uma entidade, né? O cara, o detentor de todo o sucesso, de tudo que é certo no mundo, e cada vez mais está caindo por terra isso, né, professor? O que eu queria... Por que isso está caindo por terra entra muito na pergunta que eu tinha até anotado aqui. O senhor acha que é mais fácil? Vamos ser franco. É mais fácil dar aula para os novinhos? O que o senhor acha? Mas novinho, defina novinho. Os novinhos, o pessoal mais novo, que a gente, da sua idade pra baixo é mais fácil do que dar aula da sua idade pra cima. Mas, peraí, vamos lá. Mais fácil em que sentido? No geral, o que o senhor se sente mais à vontade dando aula para pessoas mais novas que o senhor? Pessoas mais novas. Eu me sinto mais... Eu vou até confidenciar aqui meus alunos e meus ex-alunos e pessoas que já tiveram aula comigo e que vão ter no futuro. Eu muitas vezes me sinto um pouco pressionado nas primeiras aulas quando tem alguém mais velho do que eu, de idade, muitas vezes.
Porém, depois eu vou relaxando, vou conquistando a pessoa. Mas quando a pessoa é mais jovem, eu prefiro. Eu prefiro o aluno mais jovem e tal. Acho que é o meu perfil, o meu jeito de dar aula. Conversa melhor com esse público. Entendi. Não, aí é só pra gente ter esse corte aí, professor Eric, dizendo que é mais fácil dar aula pra novinha. Cortou. Pronto. O professor levantou a bola e cortou, muito bem. Exatamente, eu fiz o... Mas Você o... ele estava do mesmo lado aqui? Não. É um controle. Completamente diferente. Exatamente como o senhor achava que era no começo do meu carreira profissional. Um dia contaremos essa história. Um dia a gente conta essa história. Mas eu acho que é muito de perfil. Por quê? Eu não me sinto pressionado por pessoas mais velhas. Até porque às vezes o meu conteúdo exigir uma extrema atualização, eu acredito, acaba acontecendo da pessoa quanto mais velha, às vezes está mais desatualizada com questões tecnológicas, com ferramentas tecnológicas um pouco mais modernas. E aí, puxa, esse nem é o ponto. Mas eu entendo que um novinho ou uma novinha, o pessoal mais jovem que a gente, quando vai para a sala de aula, ele tá ali meio que um bloco em branco. É que às vezes esse bloco em branco ele quer ficar no canto dele lá parado, em cima da mesa sem fazer nada. E às vezes ele quer, poxa, não, eu quero aprender, quero descobrir, vamos testar, vamos ver se esse negócio é legal, se essa aula é legal, se esse professor é legal.